Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Isaías 49, versículo de número 13. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos sobre a arca do Senhor foi levada. E aonde a arca chegava acontecia tragédias. Os postes ídolos eram lançados ao chão. As pessoas sentiam o terror da presença de Deus porque roubaram a arca do povo de Deus. E o Senhor diz como era para ser manuseada, transportada a arca. Somente os levitas e com as condições do Senhor poderia levar a arca. Então os povos levaram de qualquer jeito e sentiram a arca do Senhor. E hoje nós vamos estudar o capítulo 7, no qual nos mostra que a arca do Senhor foi devolvida. A arca do Senhor, causando tanta tragédia nos povos inimigos do Senhor ali, foi devolvida para o povo de Israel. A arca de Deus é levada para Kiriat Jearim, para a casa de Abinadab, e seu filho foi colocado como guarda dela. Ou seja, depois de tanto tempo, a arca fora do povo de Israel, então ela retorna. Interessante que se passaram 20 anos. Se passaram 20 anos e o povo se lamentava. O povo sempre se lamentando ali por a arca ter sido levada, porque a arca simboliza a presença de Deus no meio do povo. Então significa que a presença de Deus não estava com o povo e o povo estava sofrendo, pois sem a presença de Deus nada vai para frente e ninguém é feliz. E o que acontece? Após um tempo ali, a arca foi devolvida, porém o povo ainda se lamentou uns 20 anos. Samuel exorta o povo ao arrependimento. Versículo de número 3 e 4 do capítulo 7 nos diz o seguinte: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Durante esses 20 anos, em que o povo se lamentava, o que acontecia? O povo continuava com seus deuses, continuava ali com os Baalins e os astarotes, continuava ali se apegando a coisas materiais dessa vida. Então aquele arrependimento que o povo estava tendo, aquele clamor que o povo estava fazendo, não era de todo o coração, porque não conseguia largar aquilo que os prendia. E hoje, muitas das vezes, as pessoas querem chegar a Deus da sua forma, do seu jeito, achando que é só falar o nome de Deus e pronto, e não consegue largar os seus pecados, não consegue largar os seus deuses. E Deus aqui não é somente uma imagem de escultura, mas é algo que você coloca como prioridade na sua vida, tirando de Deus o compromisso e elevando as coisas que vocês fazem na vida. Então há esse perigo. Então Samuel, o que Samuel faz? Se é verdade o que vocês estão falando, se é verdade que vocês voltaram para o Senhor, tira de vocês os Balaíns, tira de vocês os Astarotes, e converta o vosso coração a Deus. Coloque o seu coração diante de Deus, e vocês vão ver o Senhor agir. E é isso que acontece no versículo de número 5 até o 17. O que vai acontecer ali? Os filisteus são vencidos. Samuel chama o povo para congregar e orava por eles. Samuel vai dizer ao povo: ó, venha vocês todos, vamos congregar, e eu vou orar por vocês, vou clamar a Deus para que Deus venha dar vitória a vocês sobre os filisteus. Então é necessário que vocês se congreguem. E toda a congregação jejuou e disse: pecamos contra o Senhor.
Ou seja, não somente eles se congregaram, mas eles também agora se rasgaram, clamaram a Deus, jejuaram, colocaram sua vida diante de Deus e passaram agora a clamar ao Senhor e passaram a confiar em Deus e esperar no Senhor. Agora o que acontece? Os filisteus, vendo que o povo estava congregado em forma de batalha, pronto para guerrear, os filisteus, sabendo que Israel estava congregado contra eles, subiram os príncipes dos filisteus e vieram também contra Israel. Ou seja, os filisteus, eles achando que poderiam vencer Israel, eles vieram também com seus príncipes contra Israel. Então os filhos de Israel, o que faz? Com muito medo, disseram a Samuel: Samuel, não pare de clamar a Deus. Samuel, por favor, não cessa de pedir ao Senhor por nós, porque nós temos medo, porque nós sabemos que Deus, ele vai te ouvir. Nós sabemos que o seu clamor pode chegar a Deus. Então ele chega: não cesse de clamar a Deus por nós. E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou ao Senhor e clamava pelo povo. Enquanto Samuel oferecia o cordeiro, os filisteus chegaram. Vamos ler aqui do versículo 10 em diante. Diz assim: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então o que acontece? Enquanto Samuel oferecia aquele sacrifício ao Senhor, os filisteus chegaram para a batalha, trovejou o Senhor e veio um grande estampido no meio do povo ali, dos filisteus, e os filisteus foram vencidos. O que acontece no versículo 11 vai dizer: saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Cá. Então, mesmo eles fugindo, o povo de Israel foi ao encontro deles e os feriram e derrotaram eles ali. Versículo 12: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Ebenezer, olha essa palavra, Ebenezer, que quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Olha só que interessante, o povo estava com medo, mas o povo com medo, eles pedem a Samuel. Eles sabiam que Samuel tem intimidade com Deus. Samuel, o profeta de Deus, é um juiz que está julgando a Israel. Samuel é alguém que está próximo a Deus e que Deus o ouve. Então o povo com medo dos filisteus, porque a vida deles não estava de acordo com a vontade de Deus. Aquele povo, ele entende que se Samuel clamar, Deus o ouvirá. E assim Deus ouviu a Samuel e trovejou no meio da batalha e venceu os filisteus. E muitas das vezes, irmãos, essa batalha que você está passando não é para você vencer com seus braços, não é para você usar sua habilidade para você vencer. Muitas das vezes a habilidade que Deus te deu é para outra coisa. Tem hora que é Deus quem peleja por nós, é Deus quem resolve os nossos problemas. Tem hora que é Deus quem age na nossa vida, porque senão já perecíamos, já teríamos perecido. E o que acontece? Louvado seja o Deus por isso. Quanto mais nós buscamos a esse Deus, mais esse Deus se revela a nós. Então o povo saiu vencedor. Versículo de número 13 em diante: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas. Arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Bate-Gilgal, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Então deu paz ao povo de Israel todos os dias em que viveu Samuel. Deus, ele foi bom para com a vida de Samuel e também para com o povo. E Samuel julgava o povo. Eles pegaram de volta as cidades no qual os filisteus dominavam e tomaram deles.
Samuel era uma pessoa que estava percorrendo os lugares, oferecendo a Deus sacrifício, oferecendo a Deus ali louvor, gratidão. E clamou, e julgou a esses povos todos os seus dias. E interessante, meus irmãos, agora vai acontecer o mistério. No capítulo 8 acontece algo e que desagrada não somente a Samuel, mas também a todos nós, leitores da palavra do Senhor. Os israelitas pedem um rei. Como assim? Os israelitas pedem um rei. Mas esse estudo nós vamos estudar no próximo sábado, se Deus permitir. Com a graça de Deus, nós vamos ver o que vai acontecer aí. Até muda a voz da gente uma hora quando a gente ouve isso aí. Os israelitas pedem um rei. Mas o Senhor não está vindo com ele, deixa para a lição que vem. Por enquanto nós vamos ficar somente aqui com esse capítulo 7, no qual a arca retorna para o povo de Israel. Deus faz grandes maravilhas no meio do povo, restitui as cidades que outrora foram tomadas pelos filisteus. Deus aceitou o povo de volta, Deus ouviu o clamor de Samuel, trovejou no meio da batalha, venceu os filisteus e trouxe de volta a paz todos os dias da vida de Samuel. E Samuel julgou a Israel, e Samuel era aquele no qual tinha intimidade com Deus. Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está o seu coração diante de Deus? Como é que está a sua intimidade para com o seu Deus? Que você possa buscar a Deus, que você possa se colocar diante de Deus, que você possa tirar da sua vida aquilo que te impeça de ser mais fiel a Deus, aquilo que está tirando o seu tempo, aquilo que está tirando a sua paz, aquilo que está fazendo com que o seu compromisso seja coisas que não trarão efeito na sua vida. E põe seu compromisso de volta em Deus, tenha a sua vida centralizada no Senhor nosso Deus, e Deus pelejará por vós em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo, se Deus permitir. Graça e paz.